linda! Tudo bem com vocês? As unhas de hoje é esse marmorizado belíssimo, com a técnica super fácil, então já vai deixando o seu like, se inscreve se ainda não é inscrito e ativa o sininho. A gente vai precisar dessas 3 cores, então já separa os esmaltes para começar a decorar comigo e a gente vai arrasar na decoração de hoje. Antes de qualquer esmaltação, eu começo sempre passando base para fortalecer e ajudar no crescimento das unhas. Deixo secar bem e além dos 3 esmaltes que eu mostrei para vocês, também vou usar esse cintilante, o nome dele é o Flor do Campo. Passei uma camada em cada uma das unhas, vou deixar secar bem para a gente começar a esmaltação com esse branco leite. Todos os esmaltes que eu estou usando é da Avon e esse branco leite só vai ser preciso passar uma camada em cada uma das unhas e a cobertura já fica perfeita. O cintilante também ajuda a não ficar nenhuma falha, então faz esse teste em casa que você vai amar o resultado do seu branquinho. Olha só como a esmaltação fica maravilhosa e agora é só deixar secar bem para a gente começar a fazer o marmorizado. Então depois de bem seco, voltamos com esse azul Viagem dos Sonhos. Na unha do dedo polegar a gente vai aplicar um pouquinho do azul, um pouquinho do branco que a gente estava usando, branco leite. E com um boleador ou um palito ou um pincel, a gente vai misturar as duas cores que colocamos na lateral da unha, na parte de baixo, bem rente à cutícula, e ir misturando até formar esse marmorizado. Na unha do dedo polegar a gente vai fazer o mesmo, um pouquinho do azul com um pouquinho do branco. Vamos pegar o boleador e fazer a misturinha, até ficar o marmorizado do efeito que você quiser. Na unha do dedo do meio, a gente vai fazer o marmorizado também perto da cutícula, um pouquinho do esmalte azul, um pouquinho do branco. Mistura bem com o boleador ou com o suporte que você desejar, até ter o efeito do marmorizado. Na unha do dedo anelar, eu vou fazer na ponta da unha, coloca os 2 esmaltes, faz a misturinha e pronto, já temos o marmorizado muito fácil. Na unha do dedo mindinho, vou fazer também na lateral da unha, na parte de baixo, bem rente à cutícula, só que do lado ao contrário das outras 2 unhas que a gente fez a parte de baixo. E aí teremos um marmorizado muito lindo. E para continuar a decoração, eu venho com esse esmalte dourado, com a tampinha também. Coloco um pouquinho desse esmalte na tampa. Esse meu esmalte dourado é da Impala. Com o boleador, eu vou fazendo o contorno da parte do marmorizado que a gente fez. Você pode usar também o pincel, o palito, como você preferir. Não precisa ficar um contorno perfeito, tá? Para ficar bem abstrato mesmo, não precisa ser uma linha reta perfeita. E isso eu vou fazer em todas as unhas, na parte que a gente colocou o marmorizado. Então eu passo agora na unha do dedo do meio, vou fazendo depois na unha do dedo anelar e finalizo na unha do dedo mindinho. Para ficar esse detalhe dourado, por enquanto a gente vai fazer só na parte onde tem o marmorizado, que o efeito já tá ficando lindo. E já vai deixando aí nos comentários se você usaria a decoração de hoje. E se você tá gostando também, já vai deixando o seu like. E agora eu vou pegar o esmalte dourado, vou colocar mais um pouquinho na tampa, ou com o pincel ou com o boleador. Eu vou seguir com o boleador, que foi a forma que a gente começou a decoração. E na unha do dedo indicador, vou pegar um pouquinho do esmalte dourado e vou começar a pintar bem rente à cutícula, bem no finalzinho da unha, para dar sentido o porquê que a gente começou a usar o esmalte dourado. E fazendo dessa forma, quem olhar vai pensar que a gente primeiro passou o esmalte dourado, deixou um espaço para começar a esmaltação branca. E esse mesmo efeito a gente vai fazer na unha do dedo anelar. É só fazer bem no finalzinho da unha, bem rente à cutícula, com calma, para ficar esse efeito lindo. Vamos passar a base também ou extra brilho em todas as unhas, uma camada bem generosa, vai ser suficiente para finalizar a esmaltação, deixar um acabamento perfeito e também para durar por muito mais tempo essa decoração linda. E eu quero saber de você se você gostou dessa técnica fácil do marmorizado, porque o efeito fica belíssimo, ficou um arraso essas unhas branquinhas com esse marmorizado azul, ficou uma combinação perfeita. Então já vai deixando o seu like, se inscreve se ainda não é inscrito e ativa o sininho, para assim que eu postar você ser notificada. As unhas de hoje estão bem discretas, mas não deixam de ser lindas, delicadas e bem meigas. E o primeiro esmalte que a gente vai passar é o Flor do Campo. Na unha do dedo polegar eu vou passar uma camada, porque depois a gente vai vir com o esmalte bem branquinho. Então a gente vai passar também na unha do dedo indicador. Deixa secar bem e agora a gente vai vir com o lilás bem clarinho, o nome dele é o Quase Para Sempre. Vamos passar a primeira camada na unha do dedo do meio e na unha do dedo anelar. E enquanto seca, a gente vai vir com o Prata Glitter e vai passar a primeira camada na unha do dedo mindinho.
Feito isso, agora a gente vai vir com um branquinho bem clarinho, o nome dele é Saia de Tule, e vamos passar apenas uma camada na unha do dedo polegar e vai ser suficiente para ficar uma cobertura perfeita. E com esse mesmo branquinho a gente vai passar também na unha do dedo indicador. Na unha do dedo do meio a gente volta com quase para sempre passando a segunda camada e na unha do dedo anelar também. 2 camadas é suficiente. Eu já aproveito e venho com prata glitter e passo a segunda camada na unha do dedo mindinho. E agora a gente vai voltar com o branquinho, Saia de Tule, para fazer a decoração. Então, na unha do dedo anelar, eu vou fazer tipo uma francesinha na lateral da unha, na parte de baixo. Só que eu faço de cima para baixo para ficar tipo arredondada. E na unha do dedo do meio também eu faço a mesma coisa, como se fosse uma francesinha na lateral. Mas eu puxo de baixo para cima e vai ficar assim, arredondada também. E com o esmalte prata glitter eu também vou fazer a francesinha arredondada da mesma forma, passando um pouquinho por cima do branco. E na unha do dedo do meio também eu faço do mesmo jeito, de baixo para cima, e vai ficar arredondado também da mesma forma. Então eu já aproveito e passo a terceira e última camada do prata glitter na unha do dedo mindinho. E na unha do dedo do meio, para deixar ainda mais delicado, eu vou colocar essa película de folhagem. E é só tirar da cartela e com o esmalte quase seco ao toque, é só colocar direto na unha e apertando com a ponta do dedo. E agora com o esmalte preto eu vou colocar um pouquinho na tampa para facilitar a decoração que a gente vai fazer de poá. E com o palito com a ponta bem fininha, a gente vai fazer vários pontinhos onde a gente pintou com o branquinho bem clarinho. E dessa forma vai ficar ainda mais delicado. E para dar aquele acabamento, a gente passa a base ou extra brilho em todas as unhas, principalmente na unha também que a gente colocou a película. E uma camada de base ou de extra brilho é suficiente para deixar o acabamento perfeito nessa decoração muito linda, discreta, super meiga. Espero que também vocês tenham gostado como eu adorei. Deixe seu like, se inscreve se ainda não é inscrito e ativa o sininho. Estou esperando vocês aqui nos comentários, me adiantando, trazendo inspirações para vocês. Então já deixa o like, se inscreve se ainda não é inscrito e ativa o sininho. A gente vai precisar dessas 4 cores, então já separa os esmaltes. Primeira cor que a gente vai usar é esse mais nude. A gente vai passar uma camada em todas as unhas, vai ser suficiente para a cobertura ficar perfeita. Então eu passo uma camada, deixo secar bem e o resultado é esse. Olha só como fica perfeito, esse mais nude é muito lindo a cor dele e uma camada é suficiente. Deixei secar bem para a gente começar a decoração que vai ser com o branco leite. Então a gente na lateral da unha, a gente vai fazer uma francesinha espanhola, só de um lado. Então eu faço isso na unha do dedo polegar, agora na unha do dedo indicador, na unha do dedo do meio e na unha do dedo mindinho. A unha do dedo anelar a gente vai fazer depois a decoração, tá bom? Deixou secar bem o branco, agora a gente vem com esse vermelho terra à vista e vamos fazer na outra parte da lateral da unha, passando por cima do branco bem pouquinho, na unha do dedo polegar, indicador, na unha do dedo do meio e na unha do dedo mindinho. Então é só fazer esse desenho em V, que vai ficar a francesinha espanhola, só que cada lado de uma cor, e vou deixar secar bem para a gente continuar. Vamos precisar também de um pincel. Aqui eu quero mostrar para vocês que a gente tem como adaptar o próprio pincel do esmalte. Então, e aqui eu fui cortando as cerdas até ele ficar bem fininho, porque eu preciso de um pincel comprido e fino para a gente fazer a decoração. E o esmalte que a gente vai começar a decorar é com esse dourado. Esse meu dourado é da Impala, então vou colocar um pouquinho dele na tampa para facilitar a gente colocar no pincel fino que a gente adaptou. E agora é só passar o pincel no esmalte que a gente colocou na tampa e começar a decorar na unha do dedo polegar. Então eu tiro um pouquinho do excesso, apoio a minha mão na mesa e vou apoiando o pincel sem tirar da unha até o finalzinho. Se ficar falho na ponta, eu pego mais um pouquinho do esmalte, passo novamente na unha até ficar no tom que eu quero. E é exatamente assim que eu quero a decoração com o dourado. E eu vou fazer nas outras unhas da mesma forma. É só apoiar a mão na mesa, apoia o pincel direto na sua unha sem retirar e assim vai fazer com todas as unhas, bem fácil, muito simples e só ir corrigindo. Se ficar falho, só ir pegar um pouquinho do esmalte e colocar na parte que ficou falho para ter esse resultado. E já que não vamos mais usar o pincel, vamos colocar ele dentro do vidrinho que não tem mais esmalte, coloquei um pouquinho de removedor para poder limpar o pincel e a gente usar de uma outra vez.
E chegou a hora de decorar a unha do dedo anelar. Vamos precisar de uma esponja de lavar louça ou de maquiagem, o esmalte dourado, o esmalte vermelho, o Terra Vista, e o primeiro esmalte que a gente usou, que foi o mais nude. E também vamos precisar de glitter dourado. Já deu para perceber que a gente vai fazer um degradê. Então vamos primeiro passar o esmalte mais nude, o dourado no meio, e o vermelho, que eu quero que fique na ponta da minha unha, eu vou passar por último. E com um pincel qualquer, eu vou pegar um pouquinho do glitter e vou depositar entre o dourado e um pouquinho perto do vermelho também. E quando eu virar, vai ficar esse efeito do vermelho na ponta, um pouquinho do dourado no meio, e o mais nude vai permanecer na parte de baixo. Eu quero um pouquinho mais forte, então eu vou repetir todas as cores na esponja, um pouquinho do dourado, o mais nude, e agora por último o vermelho. Vou colocar também mais um pouquinho de glitter com a ajuda de um outro pincel qualquer e vou depositar na minha unha dando batidinhas. E para limpar os cantinhos eu sempre uso removedor sem acetona ou até mesmo para tirar o próprio esmalte da unha, eu sempre uso removedor. Assim que eu termino o degradê eu vou limpando os cantinhos e aqui é bem simples, não espero o esmalte secar, com auxílio do algodão e o palito, e fica bem fácil. E agora em 4 unhas a gente vai precisar colocar o strass, e com a ajuda da cola Tech Bond 793, que esse strass vai ficar bem colado, então eu vou colocar um pouquinho dessa cola na tampa. E com a ajuda também de uma espátula, que eu tô usando uma espátula de cutícula, vou pegar um pouquinho da cola e colocar bem rente perto da cutícula pra gente colar o strass. E para pegar o strass é só pegar um palito, apoiar no strass e já coloco direto na minha unha. Aproveito e já passo a cola na unha do dedo do meio e na unha do dedo mindinho. Com o palito eu pego o strass, coloco nessas duas unhas, aperto para certificar que vai ficar bem colado, e na unha do dedo polegar também a gente vai colocar um pouquinho da cola e o último strass com a ajuda de um palito. E agora é só deixar secar bem para depois passar a base e o extra brilho. Vou passar em todas as unhas uma camada bem generosa. Não tem problema também de passar a base ou o extra brilho por cima do strass, é até melhor para certificar que vai ficar bem colado. E na unha do dedo anelar você passa uma camada, mas passa uma camada bem generosa dessa base ou do extra brilho que você preferir, para nivelar o degradê que a gente fez e a nossa decoração também durar bem mais. E nada melhor do que uma base ou um extra brilho para deixar esse acabamento perfeito. Então deixa aí nos comentários que eu quero saber o que vocês acharam. Deixe também o seu like, se inscreve se ainda não é inscrito e ativa o sininho para assim que eu postar vocês serem notificados. E o pretinho de hoje não tá nada básico, então já aproveita para conferir essa lindeza deixando o seu like e se inscrever se ainda não é inscrito. A gente vai precisar dessas 3 cores, então já separa os esmaltes e vem comigo. Com o esmalte preto a gente começa a esmaltação na unha do dedo polegar e na unha do dedo indicador. 2 camadas foi suficiente para ficar essa cobertura linda. E na unha do dedo mindinho eu passei primeiro o Flor do Campo, é um cintilante que eu sempre uso antes de qualquer esmaltação branca. Passei apenas uma camada e depois eu vim com o branco leite e passei uma camada também e ficou esse branquinho perfeito, sem falhas. E com o prata glitter eu vou passar somente na unha do dedo polegar. Uma camada é suficiente para ficar esse brilho maravilhoso. E na unha do dedo do meio e na unha do dedo anelar, a gente vai começar a decoração sem esmaltação mesmo. Então já separo o esmalte preto, o branco leite e o último esmalte que a gente acabou de usar, que é o prata glitter. A gente vai fazer um marmorizado com uma técnica bem fácil. Vai precisar apenas do próprio pincel do esmalte e vai depositando o esmalte na unha. Vou colocando a quantidade do esmalte preto, do esmalte branco, do prata glitter e pode misturar mesmo. E agora, com o auxílio de um boleador ou até de um palito também, mas com a ponta arredondada, você vai misturando as cores dos esmaltes até formar o marmorizado que você precisa. Então é só misturando. Se você achar que precisar uma outra cor, é só acrescentar. Eu tô achando que tem bastante preto, então vou colocar mais um pinguinho do esmalte branco e vou misturar novamente. Para mim já tá suficiente dessa forma. Então eu já vou fazer na unha do dedo anelar, vou colocando a quantidade do esmalte preto, do esmalte branco, do prata glitter. Quando eu perceber que já tá suficiente, eu já pego o meu boleador novamente e vou começar a fazer a misturinha até formar um outro marmorizado. Então na minha unha do dedo do meio eu deixei um pouco mais com o pigmento mais preto e nessa do dedo anelar ficou um pouquinho mais branco, e é dessa forma que eu quero mesmo. Então é só misturar
e o efeito fica perfeito e a técnica também muito fácil. Limpa os cantinhos, deixa secar bem para começar a passar a base ou o extra brilho. E uma camada bem generosa de base ou de extra brilho é suficiente para manter a sua esmaltação por muito mais tempo e também para dar aquele acabamento perfeito. Faça uma camada bem generosa, principalmente nas unhas que a gente fez o marmorizado. E já vai deixando aí nos comentários o que você achou desse preto com marmorizado. Para mim ficou uma combinação perfeita. Não esqueça de deixar o seu like e se você ainda não é inscrito, aproveita, se inscreva e ativa o sininho. Se você ama unhas lindas e delicadas, você está no vídeo certo. Então, separa os esmaltes que a gente vai precisar dessas 4 cores e vem comigo seguindo passo a passo, que é muito, mas muito fácil. Com o primeiro esmalte, que é esse sorvete de pistache, é a cor do momento, todo mundo tá usando. Passei 2 camadas da unha do dedo polegar. E nas outras 3 unhas, eu passei o Flor do Campo, é um cintilante muito bonito na unha do dedo indicador, dedo do meio, dedo anelar, passei 2 camadas. E na unha do dedo mindinho eu passei o Céu Azul, também 2 camadas, e já ficou essa cobertura perfeita. Deixei secar bem todas as camadas e voltei com o sorvete de pistache na unha do dedo anelar e fiz uma francesinha na lateral, na parte de cima, e na parte de baixo também rente à cutícula e fui puxando até o encontro da outra francesinha com o esmalte Céu Azul. E ficou dessa forma. E agora eu vou decorar a unha do dedo anelar, vou precisar de uma esponja ou de lava-louça ou de maquiagem, do esmalte Flor do Campo, o cintilante que a gente usou, e também o verde sorvete de pistache. Vamos fazer um degradê, então eu começo primeiro com o cintilante na ponta da esponja, depois eu venho com o verde sorvete de pistache e vou depositando também na esponja, para quando eu virar, o sorvete de pistache ficar na ponta da minha unha do dedo anelar. Vou dando batidinhas até ficar o resultado do degradê que eu quero. Então, eu achei que ficou clarinho, coloco um pouco mais do cintilante, na mesma proporção que a gente começou na esponja. Primeiro cintilante, depois sorvete de pistache. Vou depositando novamente na minha unha, dando batidinhas, até ficar o efeito que eu preciso. E pronto, é dessa forma que eu quero. E agora a gente vai pegar um outro pedacinho da esponja, ou de lava-louça, ou de maquiagem. Eu venho com o esmalte Céu Azul, com sorvete de pistache e com Flor do Campo. Eu quero que o sorvete de pistache agora fique na parte de baixo da minha unha. Então, começo com o sorvete de pistache, vou colocar o cintilante no meio e vou colocar o Céu Azul por terceiro, que quando eu virar a esponja, ele vai ficar na ponta da minha unha do dedo indicador. Então, vou dando batidinhas, né, depositando na minha unha, até ficar o efeito que a gente vai precisar. Ficou claro? Então, a gente vai, repete o processo. Coloca tudo na mesma proporção novamente, seguindo a ordem, né, que a gente já tinha depositado na esponja, sorvete de pistache, o cintilante e o Céu Azul. Vamos depositar novamente na unha e até ficar o efeito que você precisa. Eu quero que fique dessa forma, não espere o esmalte secar e já vai limpando os cantinhos. Agora eu venho com a minha tampa, venho com o esmalte Prata Glitter. Vou depositar um pouquinho desse esmalte na tampa, para a gente fazer a decoração na unha do dedo do meio novamente. Vamos precisar de um pincel, aqui o meu pincel de um esmalte que acabou, então eu adaptei ele para deixar ele bem fino e longo. E a gente vai pegar um pouquinho desse esmalte Prata Glitter e a gente vai fazer um traço, puxando da pontinha lá da parte do azul até o canto da unha, fazendo um V. Aí a gente faz primeiro um lado, pega mais esmalte e faz do outro lado até o cantinho da parte verde. Então eu repito o processo, né, para deixar com um pouco mais de glitter, esse traço que a gente fez, tanto de um lado quanto do outro, e vai ficando com esse acabamento e tendo essa forma. E com o mesmo Prata Glitter, eu pego na unha do dedo mindinho, seguindo também o mesmo pincel, vou pintando embaixo e vou puxando um pouquinho o esmalte para baixo, como se ele estivesse escorrendo da unha. E vou fazendo esse efeito até quase metade da unha. Então, assim que eu finalizar, é só pegar o pincel novamente e colocar dentro do vidrinho com removedor, para que a gente possa utilizar ele de uma outra vez. E agora vamos passar uma boa camada de base ou de extra brilho em todas as unhas.
para deixar a nossa esmaltação durar por muito mais tempo, nivelar o degradê que a gente fez e também a decoração que a gente fez com o prata glitter na unha do dedo do meio e na unha do dedo mindinho. E passando uma camada bem generosa de base ou de extra brilho é suficiente para o resultado ficar maravilhoso e a esmaltação ficar perfeita. E aproveita e já deixa aí nos comentários que eu quero saber se você usaria essa decoração. Eu amei o resultado e para você aprender como é que faz esse degradê perfeito, tem um truque também muito fácil, é só deixar o seu like e se inscrever se ainda não é inscrito. Já passei base aqui em todas as unhas e depois da base seca, eu passei uma camada desse céu azul. Esse esmalte, a cor dele é linda e o degradê vai ficar muito bonito. Então passei uma camada em todas as unhas e finalizando agora na unha do dedo mindinho, o resultado ficou dessa forma, apenas uma camada e a cobertura já fica perfeita. Então deixa secar bem pra gente começar o degradê. Então vou usar uma esponjinha. Aqui eu tô usando de lavar louça, mas você pode usar uma esponjinha também de maquiagem. E com a cor céu azul, que foi que a gente fez a esmaltação, e agora com um branquinho bem clarinho, o nome dele é saia de tule. E o truque é colocar um pouquinho de água na esponja. Então aqui, como eu não tenho borrifador, eu vou fazer com a ponta do dedo mesmo. Então bem de leve eu vou molhando a esponja. Então fiz uma vez, vou fazer só mais um pouquinho. Vou passar bem de leve, vou esperar a esponja sugar um pouquinho da água e depois eu começo a passar as cores. Então comecei com o azul e agora com o branquinho saia de tule, passo por segundo para ele ficar na ponta da minha unha. E para depositar o esmalte na unha é só dando batidinhas bem de leve. E eu já aproveito com a quantidade de esmalte que eu passei, eu já coloco em todas as unhas, né? Vou depositando o esmalte em todas as unhas. E agora eu repito também o passo a passo, que ficou bem clarinho. E eu quero que o branquinho fique um pouquinho mais intenso. E como vai ser a segunda vez que a gente vai fazer batidinhas, né? Para depositar o degradê, em vez de eu começar da unha do dedo polegar, eu vou começar da unha do dedo mindinho. Para as cores ficarem iguais em cada uma das unhas. Aí eu vou fazer mais um pouco pela terceira vez. Essa terceira vez eu acho que já vai ser suficiente. Então, deposito mais um pouco de esmalte na esponja e vou dando batidinhas novamente até ficar na tonalidade que a gente precisa. Então, já tô percebendo que vai ser suficiente essa terceira e última vez. E se você já sabia desse truque de molhar a esponja com um pouquinho de água, deixa aí nos comentários que eu quero saber. E para limpar os cantinhos, você não espera o esmalte secar, então já pega o removedor sem acetona. E com o auxílio do algodão e o palito, é só ir limpando os cantinhos com muita facilidade, sem dificuldade nenhuma. Eu faço esse processo em todas as unhas, limpo logo os cantinhos para ficar livre. E a decoração ainda não acabou, o degradê já tá lindo dessa forma. Agora eu venho com a ajuda do palito de dente e com o esmalte mais branco, né, do que o saia de tule, que o saia de tule é bem clarinho. Então peguei um esmalte branco leite e vou fazendo pontinhos aleatórios, bem pequenininho. Aproveito que o palito de dente auxilia bastante. Pode fazer com o boleador também, só que tem que ser aquele minúsculo. Então, vou fazer isso em todas as unhas, fazer essas bolinhas bem aleatórias. E esses pontinhos brancos você vai fazer de acordo com o que você achar necessário. Então, eu faço umas um pouquinho maiores, outras menores, deixo secar bem para depois passar a base ou o extra brilho em todas as unhas também, que vai ajudar a nivelar o degradê e vai ficar essa esmaltação perfeita. Eu acho lindo quando o degradê ele não fica com aquela divisão de cores. O degradê de hoje ficou perfeito, espero também que vocês tenham gostado. Deixe o seu like, se inscreva também se ainda não é inscrito e ative o sininho para assim que eu postar você ser notificado. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!